Os Estados Unidos adotaram uma postura inabalável de enfrentamento ao ditador da Venezuela, Nicolás Maduro. A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, declarou que o governo Donald Trump não reconhece Maduro como presidente legítimo, mas sim como fugitivo e chefe de um cartel narcoterrorista, acusando-o de comandar o tráfico internacional de drogas. Segundo Leavitt, Trump está preparado para usar toda a força americana para deter o fluxo de entorpecentes e levar Maduro à justiça. Esse posicionamento firme foi acompanhado de ações concretas. Washington ofereceu 50 milhões de dólares de recompensa por informações que levem à captura ou condenação do líder chavista, deixando claro que fará de tudo para derrubar a ditadura narcoterrorista de Maduro em nome do combate ao crime e à democracia. Ainda nesta semana, os Estados Unidos despacharam navios de guerra para a costa da Venezuela, intensificando a pressão militar sobre o regime. 3 destroyers da Marinha Americana foram mobilizados para chegar às águas venezuelanas em poucas horas. Oficialmente, o Pentágono alega que a operação visa combater cartéis de droga designados como organizações terroristas globais, mas não esconde que Maduro é o alvo principal dessa ofensiva. De fato, autoridades de Washington admitiram que 4.000 militares, principalmente fuzileiros navais, estão engajados nos esforços no Caribe Sul, em coordenação com o Comando Sul. Trata-se de uma demonstração de poderio para isolar e neutralizar o regime chavista. O próprio ministro da Defesa da Venezuela reconheceu o impacto dessas movimentações, embora tenha tentado desdenhar as declarações americanas como tolas e compará-las a um filme de faroeste hollywoodiano. Essa posição assertiva dos Estados Unidos reflete uma política de tolerância zero, com ditaduras e regimes autoritários que violam os direitos humanos. Trump e seus aliados enquadram Maduro no mesmo patamar de organizações criminosas internacionais, justificando o uso de força militar total se necessário. O Comando Sul, sediado na Flórida, tem autorização do Pentágono para conduzir operações de segurança na América Latina, inclusive contra cartéis de drogas e grupos narcoterroristas, e passou a tratar formalmente o regime chavista como ameaça híbrida à estabilidade regional, combinando autoritarismo político e vínculos com o crime organizado. Para os Estados Unidos, capturar e neutralizar Maduro tornou-se questão de honra nacional, parte de uma cruzada maior contra tiranias que o governo Trump abraçou. Em outras palavras, a Casa Branca está empenhada em desferir um golpe decisivo contra mais um ditador latino-americano, tal como fez no passado contra regimes que desrespeitaram liberdades fundamentais. A mensagem é bastante clara: ditadores e seus aliados não terão mais sossego diante da força americana. Diante dessa pressão esmagadora, Nicolás Maduro reagiu com um movimento desesperado, convocou 4,5 milhões de milicianos civis para pegarem armas e defender a pátria contra a suposta ameaça de invasão dos Estados Unidos. Em cadeia de TV, o ditador anunciou um plano especial para cobrir todo o território nacional com a atuação da milícia bolivariana, ordenando que fiquem preparadas, ativadas e armadas. Fuzis e mísseis para a classe camponesa e operária para que defendam a pátria, gritou Maduro em seu pronunciamento, prometendo armar até trabalhadores rurais caso necessário. Ele afirma que cada um desses civis leais terá acesso a um rifle e receberá um pagamento simbólico de cerca de $1 por mês, praticamente o valor do salário mínimo venezuelano em 2025, após anos de hiperinflação. A medida escancara o grau de precariedade econômica do país e soa mais como um ato de desespero do que uma estratégia militar viável. Mobilizar milhões de civis sem treinamento adequado representa um risco enorme e evidencia a falta de confiança de Maduro em suas próprias forças armadas regulares. Muitos dos convocados são idosos e jamais manusearam armas e não haverá tempo hábil para treiná-los, considerando que as incursões e operações dos Estados Unidos para capturar Maduro podem ser desencadeadas a qualquer momento. Além disso, diversas pessoas foram coagidas a se alistar na milícia sem opção de recusa.
o que multiplica as chances de acidentes, violência descontrolada e até o surgimento de facções armadas fora do controle do Estado. Convocar idosos, trabalhadores e até adolescentes para segurar um fuzil é jogar com fogo. A situação pode facilmente sair do controle e mergulhar o país no caos. Mesmo figuras do alto escalão chavista admitem que tal iniciativa beira o suicídio e revela que o governo perdeu o controle sobre a segurança nacional. Publicamente, Maduro tenta pintar a mobilização popular como um ato patriótico, mas fica claro para o mundo que o regime está encurralado e apelando aos últimos recursos. Essa milícia improvisada de idosos será usada por Maduro como bucha de canhão e será incapaz de resistir a um eventual embate real com tropas profissionais. De um lado, milhões de venezuelanos mal armados e mal pagos. De outro, a maior potência militar do planeta com equipamentos de ponta. A diferença de preparo e poder de fogo é abissal. Para piorar, a convocação maciça de civis expõe Maduro a outro perigo. Armar a população faminta e insatisfeita pode se voltar contra ele mesmo. Afinal, boa parte dos venezuelanos sofre com fome, desemprego e falta de serviços básicos, condições que os tornam inimigos invisíveis do regime dentro do próprio país. Dar armas a um povo desesperado é arriscado. Podem surgir revoltas internas ou até novas gangues armadas explorando o vácuo de poder. Governos vizinhos já manifestam preocupação. A Colômbia, por exemplo, teme que parte desse armamento distribuído acabe nas mãos de guerrilhas e narcotraficantes além fronteira, alimentando a violência transnacional na região. Maduro joga uma cartada perigosíssima. Uma demonstração de que seu regime outrora blindado pela força se encontra agora corroído por dentro. Apesar do caos econômico, a Venezuela de Maduro ainda ostenta um considerável arsenal militar, fruto de anos de investimento pesado em armamentos durante os governos chavistas. O país foi o 7º da América Latina em poderio militar no ranking Global Firepower de 2025, ocupando a 50ª posição mundial. Estimativas apontam cerca de 150 mil militares ativos nas Forças Armadas e até 430 mil reservistas treinados, sem contar os milhões de milicianos civis integrados como força auxiliar desde que Hugo Chávez criou a milícia bolivariana. A aviação venezuelana é uma das mais equipadas da região, com 79 aeronaves de combate, incluindo 24 caças Sukhoi Su-30 de fabricação russa e 16 caças F-16 americanos remanescentes, além de aviões de treinamento chineses Kata-8 e turbohélices brasileiros Super Tucano. O país dispõe de um sofisticado sistema antiaéreo de múltiplos mísseis, como o Tor-M1 russo, e pelo menos 53 helicópteros de ataque em operação. No solo, o exército bolivariano conta com cerca de 250 veículos blindados de combate e 180 tanques de guerra, muitos de fabricação soviética, alguns dos quais em processo de modernização. Além disso, 100 mil fuzis AK-47 Kalashnikov já foram produzidos sob licença na Venezuela, garantindo armamento leve abundante para as tropas regulares e milícias. Em tese, esse inventário bélico considerável daria a Maduro um poder de dissuasão respeitável. Na prática, porém, a prontidão e eficácia das Forças Armadas venezuelanas é questionável. Anos de crise socioeconômica e corrupção minaram a capacidade operacional das tropas regulares. Faltam peças de reposição, manutenção e até alimentação adequada para os recrutas. Ocorre ainda uma desmotivação generalizada e onda de deserções, resultado direto do colapso econômico do país. Soldados mal pagos, muitos ganhando o equivalente a poucos dólares por mês, e bases sem suprimentos reduzem drasticamente a prontidão militar. Houve casos em que operações do exército fracassaram em enfrentar guerrilheiros e garimpeiros ilegais na fronteira amazônica, expondo as fragilidades táticas e logísticas das forças chavistas, mesmo em conflitos de baixa intensidade. Enquanto isso, do outro lado está a máquina de guerra norte-americana, incomparavelmente superior em tecnologia, treinamento e alcance.
A presença de destroyers, porta-aviões e unidades de fuzileiros navais dos Estados Unidos próximos à Venezuela deixa claro o abismo de poder. Uma unidade expedicionária de fuzileiros com porta-aviões de apoio posiciona-se no Caribe pronta para agir. Drones de vigilância e aviões de reconhecimento dos Estados Unidos monitoram 24 horas os movimentos das forças de Maduro. Se um confronto direto ocorrer, a expectativa é de rápida neutralização das defesas venezuelanas pelos ataques de precisão americanos. Mesmo os avançados caças Sukhoi de Maduro dificilmente decolariam ilesos diante da supremacia aérea dos Estados Unidos. A recente realização de exercícios militares internos pelo chavismo, com desfiles de tanques e lançadores de míssil, foi vista mais como propaganda para consumo doméstico do que preparo real para enfrentar uma superpotência. Maduro sabe que, militarmente, um embate prolongado com os Estados Unidos é insustentável. Sua aposta, portanto, é deter a ofensiva americana usando guerrilha assimétrica, escudos humanos, milicianos civis e apoio de aliados externos, tática arriscada que pode fracassar diante da determinação de Trump em evitar um novo Vietnã e encerrar rapidamente qualquer conflito na região. Consciente de sua vulnerabilidade, o regime Maduro tem buscado alianças sombrias para assegurar sua sobrevivência. Há rumores da chegada de mercenários do grupo russo Wagner a Caracas, para reforçar a segurança pessoal do ditador. Combatentes da empresa paramilitar ligada ao Kremlin desembarcaram na Venezuela em meados de agosto, possivelmente em resposta direta ao aumento da recompensa oferecida pelos Estados Unidos por Maduro. Esses mercenários russos, veteranos de conflitos na Síria, África e Ucrânia, teriam sido recepcionados por agentes da divisão de contra-organizações criminosas da polícia venezuelana. A suposta entrada do Wagner Group indica que Maduro estaria disposto a conceder acesso a recursos estratégicos da Venezuela, como petróleo, ouro ou coltan, em troca de proteção militar privada. Para o Kremlin, apoiar discretamente a permanência de Maduro é uma forma de ampliar influência geopolítica na América do Sul sem empregar tropas regulares, usando mercenários como instrumento de política externa. Já para Maduro, trata-se de blindar-se contra ameaças externas e internas a qualquer custo, mesmo correndo o risco de fazer um pacto com o diabo, pois nada garante que mercenários pagos não possam traí-lo no futuro. Enquanto isso, multiplicam-se relatos de que forças especiais americanas já atuam em solo venezuelano de forma encoberta. Lembra o enredo de um thriller de espionagem, em que agentes de elite dos Estados Unidos podem estar infiltrados entre a população graças a militares de origem latina e fluentes em espanhol enviados para missões clandestinas. Recentemente, veio à tona que a famosa Delta Force do exército americano executou uma operação secreta em Caracas, extraindo com sucesso 5 dissidentes que estavam asilados em uma embaixada estrangeira havia mais de um ano, tudo sob o nariz do regime, sem disparar um tiro. Além disso, a recompensa milionária dos Estados Unidos desencadeou uma caçada internacional de mercenários independentes atrás de Maduro. Nas redes sociais, grupos mercenários de várias nacionalidades insinuam que operações cirúrgicas para neutralizar o líder chavista já estão em andamento, de olho no prêmio de $50 milhões. Essa convergência de ameaças, mercenários russos protegendo Maduro e mercenários ocidentais caçando-o, cria um cenário inédito. Maduro encontra-se sitiado por todos os lados, marinha e aviões dos Estados Unidos nos portos e céus, informantes e comandos especiais à espreita em terra e uma população armada potencialmente fora de controle nas ruas. Não é de admirar que o ditador tenha passado a dormir a cada noite em um bunker diferente, temendo ser localizado e capturado de surpresa, inclusive por membros de seu círculo militar em quem já não confia plenamente. A situação lembra o canto do cisne de regimes autoritários acuados. Maduro insiste que não se renderá e posa de resistente, convocando bravatas contra inimigos imperialistas.
Entretanto, até aliados históricos de Chávez admitem reservadamente que o governo está por um fio. A propaganda oficial segue exaltando o patriotismo, mas a realidade é de paranoia no Palácio de Miraflores. Cada deslocamento de Maduro é feito em sigilo, entre diferentes refúgios subterrâneos. O verdadeiro inimigo do chavismo talvez não seja apenas a tropa americana no horizonte, mas sim a implosão interna na Venezuela, alimentada pelo desespero popular. Nesse contexto explosivo, a líder opositora Maria Corina Machado e outros dissidentes enxergam na atual crise uma oportunidade única. Acreditam que a pressão externa dos Estados Unidos, combinada com fissuras internas nas forças chavistas, pode finalmente derrubar Maduro de dentro para fora. Ou seja, a própria estrutura do regime poderia rachar se oficiais médios e baixas patentes, muitos deles também sofrendo com a crise, se recusarem a reprimir seu próprio povo armado. Do ponto de vista americano, inclusive, a convocação de milhões de milicianos civis é vista como prova definitiva de que Maduro perdeu o controle até de sua base militar. Isso pode acelerar os planos de intervenção, justamente para evitar um mal maior, a formação de um caos armado generalizado na América do Sul. A operação de cerco final contra o chavismo já estaria delineada, envolvendo deslocamento coordenado de meios aéreos, navais e tropas especiais para sufocar quaisquer rotas de fuga de Maduro. O Comando Sul dos Estados Unidos, responsável por operações na América Latina, assumiu papel central na ofensiva, articulando-se com países vizinhos e monitorando cada movimento em Caracas. Resta a dúvida: após a provável queda de Maduro, qual será o próximo alvo na mira americana para libertar o continente de regimes autoritários e hostis? A escalada na Venezuela já provoca calafrios nos países vizinhos, que temem um conflito de maiores proporções. O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, advertiu publicamente que uma invasão dos Estados Unidos na Venezuela poderia arrastar a Colômbia para dentro do conflito e transformar a região em uma nova Síria. Ele revelou ter enviado emissários a Washington para alertar Trump de que uma intervenção militar seria o pior erro dos Estados Unidos na região. A preocupação de Petro faz sentido. Com 2.200 quilômetros de fronteira comum, a Colômbia seria diretamente impactada por ondas de refugiados, tráfico de armas e oportunismo de facções criminosas caso explodisse uma guerra. Em outras palavras, Petro teme que o caos venezuelano contagie o país vizinho, fortalecendo cartéis e guerrilhas que já atuam na região fronteiriça. Surpreendentemente, o Brasil de Lula mantém um silêncio quase constrangedor. Enquanto líderes mundo afora comentam ou mediam, o Palácio do Planalto se porta como se nada estivesse acontecendo no país vizinho. Lula, que historicamente foi próximo dos chavistas, evita condenar Maduro publicamente e tampouco endossa as ações americanas. Essa inércia diplomática brasileira contrasta fortemente com a urgência da situação. Lula teme desagradar sua base de esquerda radical, que encara Maduro como aliado ideológico e por isso adota uma postura neutra. Entretanto, o preço desse silêncio pode ser alto. Caso o conflito escale, o Brasil estará despreparado política e diplomaticamente, além de correr risco de isolamento frente aos Estados Unidos e seus parceiros. Para a direita política brasileira, que vem denunciando a proximidade de Lula com regimes autoritários como Cuba, Nicarágua e a própria Venezuela, o atual cenário comprova a imprudência da política externa lulista. Ao não se alinhar de imediato contra Maduro, o governo Lula arrisca ser visto como conivente com uma ditadura violadora de direitos humanos, manchando a imagem do Brasil no mundo livre. Não apenas isso, a conflagração venezuelana pode trazer consequências catastróficas para a economia brasileira. Os Estados Unidos já sinalizaram que não hesitarão em punir governos que, a seu ver, apoiem ou relativizem regimes narcoterroristas. O Brasil é extremamente dependente do comércio com os americanos, nosso segundo maior parceiro comercial. E qualquer rusga mais séria pode afetar exportações, investimentos e câmbio. Por exemplo, a simples incerteza política já fez o dólar disparar nas últimas semanas, encarecendo alimentos e combustíveis. O Brasil se encontra numa posição delicada.
Se Lula seguir blindando Maduro por afinidade ideológica, arrisca sofrer fortes sanções econômicas e diplomáticas do governo Trump. Se romper com Maduro, tardiamente, pode não reconquistar a confiança de Washington a tempo. De qualquer forma, a inação até aqui já custou caro. Os Estados Unidos começaram a se distanciar militarmente do Brasil, levantando suspeitas sobre a confiabilidade do Brasil como aliado. Um dos sinais mais claros do esfriamento de relações entre Washington e Brasília foi visto nos últimos dias, com episódios sem precedentes. Na terça-feira, um misterioso avião branco do governo americano, sem qualquer identificação, pousou em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, em missão não divulgada. Tratava-se de um Boeing 757 especial, conhecido por participar de operações da CIA, que decolou de Porto Rico e aterrissou no sul do Brasil sem rota de voo detalhada, disponível publicamente. Câmeras do aeroporto registraram o pouso às 17 horas e 12 minutos, surpreendendo autoridades locais. Horas depois, a aeronave decolou novamente em direção a Guarulhos, São Paulo, numa movimentação envolta em sigilo. A Força Aérea Brasileira confirmou que o pouso ocorreu com autorização do Ministério da Defesa, mas nenhum detalhe sobre a missão foi revelado às autoridades brasileiras ou à imprensa. Esse episódio intrigante gerou enorme especulação. Estaria a CIA conduzindo operações encobertas em solo brasileiro sem transparência, possivelmente ligadas à crise venezuelana? Teria sido uma operação para extrair informantes venezuelanos refugiados no Brasil? Ou talvez coordenar com militares brasileiros fora dos canais diplomáticos oficiais? Seja qual for o motivo, ficou patente o clima de desconfiança mútua. Os Estados Unidos agiram de forma unilateral no espaço aéreo brasileiro, algo impensável em tempos de relação normalizada. Paralelamente, veio outra má notícia para a cooperação bilateral. Os Estados Unidos cancelaram abruptamente um evento militar que ocorreria em parceria com a Força Aérea Brasileira. Estava prevista para o fim de julho em Brasília a Conferência Espacial das Américas de 2025, coorganizada pelo Comando Sul dos Estados Unidos com a Força Aérea Brasileira, reunindo países de todo o continente. Porém, dias antes, Washington informou que não enviaria mais sua delegação, levando ao cancelamento do encontro. Além disso, o Comando Sul sinalizou que se retirará do principal exercício naval brasileiro, a tradicional Operação Formosa, marcada para este ano. Essas decisões pegaram a defesa brasileira de surpresa e acenderam o alerta vermelho em Brasília. O Ministério da Defesa tenta blindar a cooperação militar da crise política, mas reconhece que os sinais de afastamento de Washington são preocupantes. O cancelamento ocorreu no auge de atritos entre Trump e Lula, especialmente por conta dos processos que miram a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, aliado de Trump. De fato, nas últimas semanas, o confronto diplomático entre os dois países se acentuou. Trump acusou abertamente Lula e o STF de conduzirem uma perseguição política contra a direita brasileira, usando o caso Bolsonaro como exemplo. Em resposta, impôs uma tarifa de 50% sobre as importações brasileiras, revogou vistos diplomáticos de ministros do STF e altos funcionários do governo Lula e, gesto inédito, colocou o ministro Alexandre de Moraes, do STF, na lista de sanções do Global Magnitsky Act. Essa lei dos Estados Unidos permite punir estrangeiros envolvidos em corrupção ou graves violações de direitos humanos. Ao sancionar Moraes, Washington o acusou formalmente de usar seu cargo para autorizar prisões preventivas arbitrárias e suprimir a liberdade de expressão, conduzindo uma caça às bruxas ilegal contra cidadãos brasileiros. Em outras palavras, o governo americano endossa a denúncia da oposição brasileira de que Moraes e setores do judiciário estão agindo como agentes políticos autoritários, ferindo liberdades civis. A inclusão de um magistrado da Suprema Corte Brasileira na lista de indivíduos sancionados com bloqueio de bens e proibição de entrada nos Estados Unidos é algo sem precedentes na história das relações entre Brasil e Estados Unidos. Isso deixou claro que, aos olhos do governo Trump, o Brasil sob Lula começa a ser visto quase como um regime adversário.
ao menos no tocante a direitos humanos e democracia. Essas medidas fortes representam um alinhamento dos Estados Unidos com a direita brasileira que se considera perseguida. Para muitos conservadores no Brasil, foi alentador ver Trump e seus assessores ecoando denúncias contra o autoritarismo judiciário do STF. Em contraste, o governo Lula classificou as sanções como inaceitáveis e tenta se equilibrar diplomaticamente, sem sucesso até agora. Lula também não abandona o seu desejo inabalável de regular as redes sociais com o objetivo de ter um pretexto para censurar a oposição ao seu regime. O certo é que o Brasil paga um preço. Além do abalo econômico das tarifas, há a perda de acesso a cooperações estratégicas como exercícios militares conjuntos e intercâmbio de inteligência espacial. O isolamento brasileiro no campo de defesa é particularmente preocupante num momento em que a América do Sul entra em potencial ebulição. A Força Aérea Brasileira e o Exército brasileiros sempre valorizaram os laços com as Forças Armadas americanas, seja por treino, equipamentos ou coordenação regional. Agora, graças aos atritos políticos, o Brasil arrisca ficar de fora das principais iniciativas de segurança hemisférica, exatamente quando seu vizinho ao norte armazena armas e milícias. Internamente, generais brasileiros de alta patente, muitos dos quais desconfiados do governo Lula, veem esse afastamento com apreensão. Perder o apoio dos Estados Unidos em inteligência e tecnologia militar pode comprometer a soberania e a segurança nacional brasileiras a médio prazo. A firmeza americana também inspira e dá fôlego à oposição pró-democracia, tanto na Venezuela quanto no Brasil. Milhões de venezuelanos oprimidos pelo regime enxergam nos movimentos militares dos Estados Unidos uma esperança de libertação após anos de fome e repressão. No Brasil, cidadãos e líderes da direita que se veem perseguidos juridicamente sentem-se respaldados ao ver que a maior potência do mundo reconhece os abusos do Supremo Tribunal Federal e do governo Lula e está disposta a agir. É um realinhamento geopolítico em que os Estados Unidos se colocam como guardiões dos valores democráticos no continente, confrontando não apenas ditadores caricatos como Maduro, mas também os autoritários disfarçados que atentam contra a liberdade de expressão e o Estado de Direito sob o véu institucional. A captura ou queda do ditador chavista será celebrada como uma vitória da liberdade sobre a tirania, mas também levantará a questão: quem será o próximo? A partir do momento em que a doutrina Trump deixa claro que nenhum regime opressor na América Latina está a salvo, ditadores e populistas da região devem tremer. Estariam Cuba, Nicarágua, ou mesmo figuras autoritárias dentro de democracias formais na lista de alvos futuros. Essa incógnita paira no ar. Para o Brasil, em particular, fica a lição: não se pode servir a dois senhores. Ou o país se alinha aos valores das democracias liberais, reforçando liberdades e rompendo com ditadores de meia tigela, ou arcará com as consequências de isolar-se ao lado dos párias. Se você chegou até aqui, é sinal de que esse vídeo foi importante para você. Então não esqueça de deixar o like para fortalecer o nosso trabalho. Se inscreva no canal e ative o sino de notificações para não perder nenhum conteúdo. Compartilhe este vídeo com seus amigos e grupos para que mais pessoas entendam o que realmente está acontecendo no cenário geopolítico sul-americano. E claro, clique em um dos vídeos que está aparecendo agora na sua tela e continue acompanhando nossas análises exclusivas sobre geopolítica e assuntos militares.